Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando já ao final do ano litúrgico, 32º domingo do tempo comum. Portanto, há 2 domingos e nós concluímos o ano litúrgico. E nessa semana, nós queremos nos preparar para o Dia Mundial do Pobre, que o Papa Francisco criou no penúltimo domingo do ano litúrgico, 33º domingo. Portanto, a semana que antecede o domingo 33º é para nós uma oportunidade de fazermos uma semana do pobre, onde não só reflexões, não só questão de ideias, mas de práticas concretas, nós somos chamados a refletir e também a praticar, a colocar em prática muitas questões diante do mundo de hoje que se esquece dos excluídos, dos necessitados, das várias situações. Portanto, é uma oportunidade, caríssimos amigos e irmãos, em unidade com o Santo Padre, o Papa Francisco, que criou o Dia Mundial do Pobre, no 33º domingo do tempo comum. Portanto, há uma semana para terminar o ano litúrgico, de podermos refletir e praticar, ter atitudes concretas com relação a isso. Eu creio que cada época é sempre uma nova oportunidade de nós darmos alguns passos. O Papa Francisco tem falado justamente que a questão do pobre sempre foi uma questão da igreja. A igreja é preocupada com os excluídos, com os necessitados, desde os seus inícios, quando Jesus também falou, e também desde os primeiros tempos, na época dos apóstolos, quando os primeiros mártires justamente estavam cuidando dos pobres. Lembramos de São Lourenço, por exemplo. Por isso mesmo, sempre a igreja teve no seu coração a preocupação com o excluído, com o pobre, com o órfão, com a viúva, enfim, aqueles que representam os necessitados. E o tema que o Papa escolheu é que esse pobre grita, clama e Deus escuta. Ou seja, o grito do pobre que Deus escuta e que cabe a nós, enquanto cristãos, procurarmos ver como é que nós correspondemos ao chamado de Deus para encontrar Jesus Cristo na pessoa do pobre. O que você fizer ao menor dos meus irmãos, é para mim que você faz. Lembra Jesus na Escritura, no Evangelho. E nesse sentido, eu creio que essa semana deve ser uma semana em que nossas dioceses, nossas paróquias, nossas comunidades devem realmente ver quais as atitudes que têm com relação a essa necessidade que hoje existe, as várias injustiças sociais, as várias questões humanas e questões as mais variadas com relação à família, com relação ao emprego, com relação às necessidades de nós vermos como é que nós podemos minorar um pouco essas questões e trabalhar para que haja mais justiça e paz e fraternidade junto aos mais necessitados. Assim como o pobre clama e Deus escuta, nós somos chamados a ver como é que nós também somos chamados, enquanto escutamos a voz de Deus, aí ao encontro daquele que clama, aquele que busca encontrar caminhos de justiça e de paz. É importante ver que em todos os cantos do mundo nós temos essas necessidades e essas questões, mas a igreja sempre trabalhou com relação aos necessitados, seja na questão social, na questão educacional, na questão da saúde, enfim, sempre procurou dar esse passo. Temos tantos santos e santas que iniciaram suas congregações, seus institutos, suas ordens, justamente preocupado em como dar assistência e como promover o pobre necessitado. Ou seja, o Senhor escutou através de tantos carismas que, através dos tempos, foram chamados ao encontro do outro mais necessitado. O importante é estar sempre redescobrindo, atualizando esses carismas para que nós continuemos a fazer o bem a Cristo presente no outro, nosso irmão. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nessa semana que antecede, que nos prepara também para o Dia Mundial do Pobre, que também a palavra de Deus do Evangelho de Marcos, capítulo 12, fala justamente de uma questão muito interessante do óbolo da viúva, por exemplo, né? Jesus estava ensinando a grande multidão, dizendo: toma cuidado
com os doutores da lei, né, que gostam de ser vistosos, etc., mas não têm nenhuma preocupação em colocar em prática a palavra de Deus, ou seja, devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, não é? E Jesus, vendo o pessoal depositar as ofertas no templo, né, e muitos depositavam grandes quantias, chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada, diz aqui o Evangelho. E aí Jesus aproveitou e chamou os seus discípulos e ensinou-lhes: em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Esse texto do Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala um pouco da prepotência, um pouco das pessoas, daquilo que as pessoas tentam aparentar e um pouco daquilo que tentam se projetar, e mesmo de situações que nós podemos até ajudar, porém, ajudamos com aquilo que nos sobra. No entanto, a pobre viúva deu aquilo que tinha para viver. Era pouco, mas era tudo. Ou seja, demonstra justamente toda a sua disponibilidade e a sua doação. Mostra para todos nós, meus irmãos e irmãs, que Deus vê o coração das pessoas, vê a intenção mais profunda, vê como é que nós somos sinceros diante dele, não a aparência. Nesse sentido, a leitura primeira desse domingo, a leitura do Livro dos Reis, né, também fala de um aspecto nesse sentido, que Elias estava a caminho, e quando chegou à porta da cidade de Sarepta, viu uma viúva apanhando lenha e pediu a ela um pouco de água e, ao mesmo tempo, um pedaço de pão, não é? Para comer e para beber, que ele estava a caminho. E ela disse: olha, eu estou catando lenha, os últimos gravetos, porque eu vou agora cozinhar o restinho de farinha que eu tenho e vou esperar morrer, eu e meu filho. Não tem mais nada, não é? E aí ele vai dizer: não te preocupes, vai, faz como disseste, vai preparar um pãozinho e traze-o, e fará o mesmo para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E a mulher fez a experiência que assim aconteceu. Não faltou a farinha e o azeite enquanto havia a necessidade e a carestia naquele momento ali. A farinha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Elias, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura dos reis e do Evangelho são muito ligadas entre si. Aparece justamente aqui a generosidade e a confiança na providência de Deus. Quando nós partilhamos uns com os outros aquilo pouco que nós temos, nós vemos justamente que esse partilhar multiplica e faz com que mais pessoas possam realmente ter o necessário para viver. O grande problema, muitas vezes, da nossa sociedade é o acúmulo de bens. Alguns acumulam desnecessariamente para si, e enquanto falta para outros. Nós vemos que as ideologias procuraram utilizar-se da questão do pobre para assambarcar ideias e pessoas para seus grupos. E a igreja, quando vai falar e anuncia justamente essa necessidade, não faz por uma ideologia, por uma questão ideológica de algum tipo de filósofo ou de teórico, mas faz por causa do Evangelho. Nos fala que nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Uma das traduções da oração do Pai Nosso, na versão de Lucas, fala que o Senhor nos dê o pão necessário para viver a cada dia. Ou seja, que não falte o necessário a cada dia para a nossa vida e que não sobre e nem falte. Ou seja, esse aspecto que nós fomos perdendo
através dos tempos. Até mesmo partilhar uns com os outros, ou doar para os outros, acabou sendo mais difícil, né? Como nós vemos aqui na leitura da viúva de Sarepta, né? Ou seja, que é alguém que partilha com o profeta o pouquinho de trigo, de pão, né, e de água que tem, né? Ou seja, num tempo de seca, tempo que não havia muita solução para as questões. Por isso, meus irmãos e irmãs, eis aí justamente uma palavra que nos convida a um outro tipo de atitude, um outro tipo de mentalidade, ou seja, aqueles que têm o necessário para viver e sentem também que é importante que nós todos tenhamos o necessário e todos tenham a vida com dignidade, né? Enquanto nós vemos que muitas vezes muitos têm o que não é necessário, mais do que o necessário, e acabam muito justamente esbanjando aquilo que não é o bem das pessoas. Portanto, a palavra de Deus da leitura primeira e do Evangelho nos fala justamente desse aspecto, né, justamente da partilha. Do outro lado, fala também da sinceridade do coração. Se fala da pobreza da viúva de Sarepta e também dessa mulher, como nós vimos no Evangelho, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que é importante também que nós possamos, naquilo que é mais necessário, que nós não tenhamos medo de partilhar. A viúva, na Escritura, já é alguém frágil, alguém que não tem ninguém por ela, alguém realmente que sabe muito bem que tem toda a dificuldade. E, além do mais, pobre, não tinha mais com que viver. No entanto, Jesus escolhe justamente essa comparação, escolhe justamente isso, vendo as pessoas depositarem as suas ofertas ali no templo, para lembrar e mostrar aos discípulos, vejam a sinceridade de coração. Vejam que tem valor. Um centavo para uma pessoa que só tem aquele centavo é muito diante de milhões daqueles que está sobrando sobre isso. Deus quer ver o coração da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, nos questiona sobre toda essa realidade de mundo que nós temos, onde os cristãos têm essa responsabilidade de poder viver cada vez melhor a partilha, o preocupar-se um com o outro e amar Jesus Cristo presente no outro. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é para mim que você faz. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que tudo isso nos vem por Jesus Cristo, que na carta aos Hebreus, que é uma carta que se dirige aos judeus, mostrando um pouco a questão de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, ele fala que se no Antigo Testamento o sacerdote entrava várias vezes no templo com sangue de animais para questões das ofertas, agora Cristo entrou de uma vez por todas e entregou seu sangue para nos salvar, não é? Ou seja, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. E, ao mesmo tempo que uma única vez aconteceu, cabe a nós acolher Jesus Cristo, aparecerá uma segunda vez, fora o pecado, para salvar aqueles que o esperam. Portanto, nós vemos que nós somos chamados a olhar para o outro, né, como nosso irmão, a partilhar com o outro. Nós somos chamados também, meus irmãos e irmãs, a ver que em Jesus Cristo, que nos salvou com a sua entrega na cruz, com o derramando do seu sangue, nós somos chamados a viver cada vez melhor também a vida cristã. No mundo de tantas injustiças e tantos problemas, os cristãos são chamados a viver com intensidade a vida cristã, o Evangelho, colocá-lo em prática e, ao mesmo tempo, ser um sinal para esse mundo de hoje, que tanto necessita de ver que um outro mundo é possível, não pelas brigas, não pelas guerras, não pelas revoluções sangrentas, mas pela revolução do amor, de quem ama o próximo como Cristo nos ensinou. E essa palavra da Escritura desse final de semana, sem dúvida que nos prepara para vivermos bem, justamente a Semana do Pobre, já que no próximo domingo nós vamos celebrar o Dia Mundial do Pobre, né? O que clama, isso ele escuta, e nós somos chamados a ver os passos que podemos dar com relação ao necessitado, ao excluído, ao pobre. E a leitura fala justamente de que a viúva, que justamente aquela que deu tudo, aquele pouquinho que tinha. Que nós também possamos, ao nos preparar e viver essa Semana do Pobre, com o coração aberto, meus irmãos e irmãs, generosos, ver quais são os passos que nós, enquanto igreja, damos nessa sociedade e testemunhamos que nós fazemos e nos preocupamos com o excluído, com o pobre, não por uma ideologia, mas pelo Evangelho,
por encontrarmos Jesus Cristo presente no outro. E por isso mesmo, não só assistimos, mas também promovemos, partilhamos e fazemos crescer nesse mundo, um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Que nós tenhamos um bom final de semana, que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.